Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana, hoje é segunda-feira, e eu quero aqui renovar um convite muito especial. Nem um dia sem a palavra de Deus. Então, durante toda essa semana, faça um propósito. Todos os dias, reserve uns minutinhos, reserve um tempo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, mas não deixe de assistir, de ouvir o Evangelho de hoje ensina. Eu tenho certeza, não é porque é o Frei Wilton, mas é porque é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você fizer esse propósito de ouvir diariamente a palavra de Deus, guardar no coração, meditar e tentar colocar em prática, a sua semana vai ser muito mais abençoada, vai ser muito mais iluminada, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia, ela nos conduz. Então, faça esse compromisso, coloca aqui embaixo, eu quero, coloca assim, eu quero, escreve aqui, eu quero. Faça esse propósito de estar comigo todos os dias aqui, meditando e refletindo a palavra do Senhor. E agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, nesta segunda-feira, Marcos capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 30. Marcos capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 30, que diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o Evangelho de hoje exige de nós muitíssima atenção, uma atenção muito especial. Porque Jesus fala do risco de um pecado eterno, de um pecado que não tem perdão. Nós estamos acostumados a ouvir no Evangelho Jesus sempre muito misericordioso, sempre muito bondoso. Jesus que diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e perdoa aquela mulher pecadora. Jesus que entra na casa de Zaqueu, Jesus que diz ao bom ladrão na cruz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus que vai ao encontro de Pedro arrependido. Nós encontramos sempre Jesus com um coração muito misericordioso, muito bondoso. Mas hoje o Evangelho, Jesus está falando muito firme de um pecado eterno, um pecado, ou seja, um pecado que não tem perdão, que é exatamente o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. E aí você vai me perguntar, claro, os padres da igreja, se vocês forem pesquisar um pouco mais, eles vão especificar que pecado é esse. Mas o próprio Evangelho hoje nos explica, dizendo aqui, olha só, Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Então o pecado aqui é exatamente esse, dizer que a obra do Espírito Santo, que agia em Jesus e através de Jesus, o Espírito Santo diz, né? Jesus conduzido pelo Espírito Santo foi a Nazaré. Então Jesus, na força do Espírito Santo, ele dizia, o Espírito Santo está sobre mim. Eu já falei aqui de um livro muito especial do cardeal Raniero Cantalamessa, o Espírito Santo na vida de Jesus.
Então, dizer que a obra do Espírito Santo era, na verdade, a obra de Satanás. Gente, eu imagino como Jesus ficou. Imagina o coração de Jesus doído, sofrido, posso dizer até indignado, porque diziam que ele estava realizando todas aquelas obras pelo poder de Satanás. E aqui tem uma coisa muito importante para a gente refletir também. Veja, nós muitas vezes nos deixamos contaminar pelo pecado da inveja. Na verdade, essas autoridades, esses mestres da lei aqui, eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja porque quando Jesus falava com autoridade. Jesus falava e as pessoas se enchiam de esperança. Jesus trazia vida nova, trazia restauração, trazia libertação para as pessoas. A palavra de Jesus não era uma palavra vazia, mas era uma palavra que renovava, que trazia algo novo para a vida das pessoas. E essas autoridades religiosas tinham raiva de Jesus, tinham inveja de Jesus, perseguiam Jesus por causa disso. Porque eles eram mestres da lei, mas quando eles falavam, eles não estavam falando mais para glorificar a Deus, mas para glorificar o próprio ego. Na verdade, usavam a palavra de Deus para se beneficiar, e isso fazia com que eles já não tivessem mais autoridade. Eles usavam o autoritarismo porque já não conseguiam ter a autoridade, porque a autoridade supõe testemunho, e isso eles já não conseguiam mais dar. Quando a gente não consegue dar um testemunho coerente, a gente usa o autoritarismo. A gente grita, a gente reivindica os nossos títulos. E Jesus, com a sua presença, ele já conquistava o coração das pessoas. Então, cuidado com o pecado da inveja. A gente ficar demonizando o que é santo. Às vezes, você olha o trabalho que alguma pessoa está fazendo na igreja. Eu, como frade, por exemplo, olho o trabalho de alguns padres que estão se destacando na mídia, que estão conquistando tantas pessoas, tantas almas para Deus. E porque eu não consigo isso, eu vou fazer o quê? Isso aí é estrelismo, isso aí é fama, isso aí é sucesso. Isso aí é coisa do demônio. Na verdade, eu ficar demonizando o que é santo. Porque na verdade só Deus conhece os seus corações e sabe se aquilo é vanglória ou não. Mas a gente se sente nesse direito. Às vezes porque eu não consigo determinada coisa, porque eu não tenho aquele dom, o que eu faço? Eu começo a depreciar, eu começo a demonizar, eu começo a rebaixar, eu começo a colocar por menos. Demonizar o que é santo, demonizar o que é a ação do Espírito Santo, é exatamente cair nesse pecado eterno. Cuidado, porque o que fizeram com Jesus, nós muitas vezes conseguimos fazer com outras pessoas também. Porque eu não consigo, eu acabo diminuindo, eu acabo demonizando aquilo que é obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa abrir o coração, parar e refletir. Eu não posso jamais demonizar o que é obra do Espírito Santo, o que é ação do Espírito Santo. A gente pode muito bem, discernir, será que isso é real ou não, mas não simplesmente tomar a autoridade e o juízo de já dizer que isso é isso, sem saber de fato se é. Então, resumindo, não podemos jamais demonizar aquilo que é a ação do Espírito Santo. Dizer que a ação do Espírito Santo é, na verdade, a ação do demônio, a ação do mal. Isso jamais. Presta bastante atenção nisso, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.